20: eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha direita, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí, entrando no capítulo 2, ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Eu tenho os 7 pastores da igreja. Porque quando fala anjos da igreja, está falando, referindo ao mensageiro, aquele que prega, aquele que traz a mensagem. Porque a palavra anjo no grego é angelos, que quer dizer aquele que traz a mensagem, o mensageiro. Quando fala o anjo da igreja, não é um anjo com asas, mas o anjo da igreja é o pastor. Eu tenho domínio sobre o pastor da igreja. Depois ele diz: eu ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, eu ando no meio da igreja. Só que ele anda no meio da igreja e não sente a presença dele. Por quê? Se nós necessitamos da presença dele, e muitas vezes nós não sentimos a presença dele. Ele diz aqui: eu ando. Ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. No versículo 2 ele fala: eu conheço. Aí a gente vai ver o porquê nós muitas vezes não sentimos. Eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança por amor do meu nome. Tem perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei. Isso também é uma palavra de juízo, é uma palavra dura. Eu removerei do seu lugar o teu candeeiro, ou seja, o teu ministério. Eu removerei o teu candeeiro. O candeeiro aqui é ministério. Eu vou remover o teu candeeiro. Olha aí. Do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então, nós precisamos sentir a presença de Deus. Há uma necessidade de sentir a presença de Deus. No entanto, é aqui a palavra de Deus está dizendo que Jesus anda. Ele anda no meio da igreja. Nesse momento Jesus está aqui, e Ele conhece as nossas obras, Ele conhece as nossas palavras, Ele conhece a nossa perseverança, Ele conhece tudo da nossa vida. Ele anda no nosso meio. Ele está andando no nosso meio, nesse momento, e a gente não consegue sentir a presença dele. Por quê? Porque durante a semana a gente vive uma vida de fracasso, e depois a gente quer sentir a presença de Deus no final de semana. É errado. Vamos pensar nisso como, vamos supor, como um campeonato. Se uma equipe, na verdade, ela quer jogar bem, ela tem que ralar durante a semana toda. Durante a semana toda tem que treinar muito, para chegar no final de semana, ganhar o jogo. Tem que treinar muito. E muitas vezes o que acontece é diferente. Não se dedica, quando chega no final de semana, na verdade não consegue. E a gente é assim. A gente passa uma semana toda com lutas, batalhas, dificuldades, depois querendo sentir a presença do Senhor, como se Ele fosse obrigado. Obrigado. O Senhor é Deus, o Senhor é obrigado. E Deus não é obrigado a se manifestar no nosso meio, a não ser que haja santidade da nossa parte. Para isso, a gente tem que investir na semana. Se nós não investirmos durante toda a semana em uma vida de santidade, em lutar, em batalhar, em tomar cuidado com o que nós falamos, com as nossas atitudes, mas a gente fica o tempo todo aí, vivendo na derrota, vivendo no fracasso, vivendo com batalhas, dificuldades, tristeza, angústia, depressão. Depois a gente chega e acha que a igreja é um posto de gasolina, que eu estou sem nada, eu encosto lá, boto a gasolina aqui, que eu vou para casa com o tanque cheio, e eu tenho a semana toda, conversa. Isso não acontece não. Quando a gente age assim, é terminar o culto, sair ali fora, já está vazio de novo. A gente tem que investir. Deus mostrou isso para mim. A gente tem que investir a semana toda, batalhar, ler a palavra, se dedicar na leitura da palavra de Deus.
se dedicar na nossa célula, buscar as revelações. Você vai na célula, Deus vai falar com você na célula, Deus vai falar com você nos cultos de avivamento, Deus vai falar com você nas bases, Deus vai falar com você. Aquela pessoa que talvez você, igual a gente veio aqui sexta-feira, naquela expectativa, e eu cheguei aqui e disse: Senhor, misericórdia, faça alguma coisa aqui. Eu estou diante da palavra de Deus, não quero mentir não, mas eu estava super preocupado. Falei: meu Deus, o que eu vou fazer? E Deus fez uma grande obra. Deus fez uma grande obra, uma obra poderosa. Quando a gente depende totalmente dEle, depende do Senhor, e Ele anda no nosso meio. Ele anda no nosso meio. Ele está aqui. Onde 2 ou 3 estiver reunido no meu nome, eu estou no meio de vós. Ele está aqui, o Senhor está aqui. Nós podemos tocar nele, como ontem, aquele ato profético à noite, né? Na formatura ou na sexta-feira, tocar na harpa. Ele está aqui, Ele está presente. Eu achei tremendo eu estar lendo esse texto aqui, que João sentiu poderosamente ali, sabe? João sentindo a presença. Eu vi o Filho do Homem ali, João disse. E olha que João teve experiência tremenda com ele. No dia da ceia, da última ceia, ele reclinou a cabeça no peito desse mesmo Jesus, só que era um Jesus que estava aqui como homem, agora não, já estava glorificado. Era o Jesus glorificado. Então ele, naquele tempo, João talvez tivesse 30 anos de idade, 25 anos. Agora João já tinha 100 anos. Quando escreveu o Apocalipse, ele tinha 100 anos. Jesus estava totalmente glorificado aqui. Já não era mesmo aquela figura que ele conviveu 3 anos e meio aqui na terra. Agora era glorificado. Não tinha nem como olhar direito para o rosto dele, porque brilhava como o sol. Os olhos eram como chama de fogo. Os cabelos brancos, a brancura, a glória era tão resplandecente que na verdade ele colocou assim, como neve. Não significava a velhice, mas a glória, significava a glória, a presença dele. E de repente João sentiu a presença dele, e Jesus se manifesta como aquele que anda no meio da igreja, como aquele que anda no meio dos candeeiros. E aí ele fez uma advertência: toma cuidado, porque senão eu vou tomar o teu candeeiro, quer dizer, eu vou tomar o teu ministério. Quem dá o ministério é Deus, quem tira o ministério é Deus. Deus dá o ministério e Deus tira o ministério. Deus chama e Deus pode tirar o chamado também. Deus pode também. Necessidade da presença do Senhor. Sabe? Não precisa abrir, mas lá em Lucas capítulo 24, versículo 13, Jesus já tinha sido morto, crucificado. Acabou então toda aquela expectativa, e 2 camaradas, sabe, disseram: agora vamos embora, porque 2 camaradas estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, e os 2 iam conversando, eram amigos, eram discípulos ou irmãos, alguma coisa assim. Só cito o nome de um, se chamava Cleopas. E eles estavam andando e conversando. Falei: puxa, mas por que vai acontecer isso, né? Por que Jesus morreu? Mas ele não ia ser o rei de Israel? O coração deles estava tão frio. Eles esqueceram tudo aquilo que foi ensinado durante os 3 anos ali. Eles faziam parte daquela multidão que andava com Jesus. Talvez faziam parte dos 70 que foram enviados para evangelizar. Desanimado porque Jesus morreu, a gente pensava que ele ia governar em Israel, ele morreu e foram conversando. De repente Jesus se aproxima deles. Jesus que já tinha sido crucificado, e aí se apresenta diante dele, ressuscitado, se apresentou diante dele como um peregrino, simplesmente um peregrino, e perguntou: o que vocês estão comentando? Claro que ele sabia de Deus. O que vocês estão comentando aí? Rapaz, você não sabe não? Não sabe o que aconteceu ao longo desse tempo aí? Aquele que pregava, curava e tal, foi morto. A gente achava que ele ia ser o príncipe de Israel. E aí Jesus começou a falar para eles, e eles não percebiam ainda.
E aqueles corações gelados, frios. E eles não perceberam, e Jesus começou a dizer, mas vocês não lembram quando ele falava nos Salmos, nos profetas, quando ele falava na lei, quando ele falava as coisas que iam acontecer, que era necessário, que o Messias tinha que vir e tinha que morrer, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar? Ele falava isso mesmo, mas ele era para ser o príncipe de Israel. E aí então chegou na casa dos dois, era noite, estava tudo escuro. Imagina, visualiza, viaja na Bíblia, pensa bem nisso, sem energia elétrica, era escuridão, tristeza no coração, angústia, voltar à realidade daquela vida que eles viviam. E Jesus fez como quem ia passando direto. Mas eles falaram, não, está tarde, não vai embora não, vamos entrar com a gente aqui, vamos comer pão. Aí ele entrou, Jesus entrou com ele, sentaram lá. Naquele tempo não tinha mesa, porque não tinha esse costume de comer em mesa, a mesa é uma coisa dos romanos. Sentava-se no chão, em alguma almofada, alguma coisa, e ali quebrava-se o pão e repartia com todo mundo e comia. E aí então Jesus tomou a frente, pegou o pão, quebrou o pão e foi dar um pedaço de pão para cada um. Quando fez assim com as duas mãos assim, e eles pegaram o pão, eles viram a marca do cravo na mão. Bem na hora que ele repartiu, e Jesus, diz a Bíblia, Jesus desapareceu ali diante deles. Naquele instante desapareceu, sentiram. Só que ali o coração deles não estava mais gelado, não estava mais frio. Quando Jesus desapareceu ali, eles disseram assim, você percebeu uma coisa? Como o nosso coração estava aquecido, quente, quando ele começou a narrar a história. É verdade, reviveu de novo. A presença de Jesus revive, a presença de Jesus revive. Se você sentir a presença de Jesus, você vai voltar a sonhar de novo. Talvez você fale, eu tinha um projeto, e eu recebia tudo de Jesus, eu estava tão feliz e alegre, e parece que a coisa foi por água abaixo. Aí Jesus aparece, e aí ele, naquela entrega do pão, ele se manifesta, ele se mostra como aquele que morreu por você, por mim, por nós. Quando você vê, começa a ver de novo as marcas, que a gente é egoísta. Muitas vezes a gente é egoísta, e Jesus morreu por nós, né? E aí então, que coisa tremenda, né? Perceberam aquilo ali. Presença de Jesus. O sonho voltou. Vamos para Jerusalém de novo. Naquela noite mesmo. Não era tão longe, de Emaús até Jerusalém. Largaram tudo e voltaram para lá. Por quê? Por causa da presença. A presença de Deus faz a gente voltar de novo ao sonho. Se a gente não sentir a presença de Deus, a gente vai ficar sentado o resto da vida. A gente vai ficar sentado, mas de repente, estou sentindo a presença, meu coração esquentou de novo. Quero sonhar de novo, quero conquistar de novo. Estou querendo conquistar de novo, estou querendo arrebentar de novo, estou querendo fazer as coisas. Chega de reclamar, murmurar e só ver defeito na vida dos outros. A partir de agora eu quero fazer a obra, eu quero fazer a obra. A obra de Deus, quero fazer a obra do Senhor, porque eu estou sentindo a presença dele. Quem está entendendo isso, dê uma salva de palmas para o Senhor.